Olá amigos! Inicialmente, a linha de motores era representada por motores atmosféricos de 4 cilindros com volume de 2,0 L, 131 cavalos-vapor, e 2,4 L, 138 cavalos-vapor, além de um V6 de 6 cilindros 2,7 L, 172 cavalos-vapor. Os dois primeiros são representantes da série Sirius, o maior é o Delta. As unidades Sirius são uma cópia dos motores Mitsubishi da série Sirius de mesmo nome. O G4JP de 2 litros é análogo ao 4G63 e o G4JS de 2,4 litros é o 4G64, oferecido apenas no mercado americano. Ambos os motores possuem acionamento por correia dentada e elevadores de válvula hidráulicos. Desde meados de 2006, o Sirius de 2 litros foi substituído pelo novo Beta II, G4GC, com potência de 137 cavalos-vapor. Existem poucas diferenças fundamentais, os eixos de equilíbrio e os compensadores hidráulicos desapareceram. A folga da válvula é ajustada por meio de arruelas. A correia dentada aciona apenas a árvore de cames de escape, que está ligada à árvore de cames de admissão por uma corrente curta. Em vez de suportes de motor de borracha, começaram a ser usados hidráulicos. Os motores da série Delta G6BA são o resultado de uma profunda modernização do motor da série Mitsubishi Cyclone 6G7. O acionamento de distribuição aqui também é do tipo combinado, uma correia nas árvores de cames de admissão, que são conectadas às árvores de cames de escape por uma corrente. A folga da válvula é ajustada usando empurradores hidráulicos. Um dos problemas comuns de todas as unidades é uma correia dentada quebrada. As consequências são triviais. Na melhor das hipóteses, as válvulas estão dobradas, na pior das hipóteses, danos na cabeça do cilindro, pistões e arranhões nos cilindros. Muitos proprietários de Sonata encontraram-se numa situação desagradável, sem esperar pelos 60 mil km necessários. Razões: altas cargas nos elementos de acionamento e componentes de baixa qualidade. Só há uma saída: substituir a correia dentada a cada 40 a 50 mil km. A corrente de transmissão da árvore de cames é muito mais durável, dura mais de 250 a 300 mil km. É importante notar que a substituição da correia dentada nos motores Sirius requer alguma experiência. Devido à presença de eixos de equilíbrio, é mais difícil definir as marcas corretamente. Um erro leva a uma queda na tração e na vibração. Todas as unidades de energia são bastante duráveis. A necessidade de grandes reparos surge apenas com as consequências mais terríveis de uma correia dentada quebrada. Em outros casos, os motores percorrem com calma mais de 300 a 400 mil km. Em carros com motores da série Beta e transmissão manual, são frequentemente observadas velocidades de congelamento, solavancos ou falhas durante as mudanças. A solução fundamental para as versões com ABS é cortar um determinado fio do chicote do ABS, responsável por transmitir informações sobre o sinal de movimento. Outra opção é remover a válvula de mola do cilindro escravo da embreagem. Esse bug também ocorre em carros com Sirius antigo, embora com menor frequência. Não há soluções mágicas aqui. Deve-se prestar atenção ao controle de marcha lenta ou ao sensor de posição do acelerador. Também é possível se livrar da doença após atualizar a ECU do motor. O consumo de óleo pode aumentar após 150 mil km devido ao endurecimento das vedações das hastes das válvulas. Depois de algum tempo, as juntas nos poços das velas de ignição e sob as tampas das válvulas podem vazar. Após 200 mil km, os anéis do pistão podem ficar presos. O motor de partida pode falhar após 150 a 200 mil km, devido ao desgaste do retrator ou das escovas. A essa altura, os suportes do motor precisarão ser substituídos, aparecem vibrações, compensadores hidráulicos, exceto beta, e bobinas de ignição. Perto de 200 mil km, o radiador pode vazar ou os ventiladores elétricos podem falhar. Logo o catalisador também fica inutilizável. Os motores foram combinados com um manual de 5 velocidades ou um automático de 4 velocidades. A transmissão manual é bastante confiável. Porém, com alta quilometragem, às vezes há necessidade de reparos devido ao desgaste das engrenagens e rolamentos do diferencial. A embreagem das transmissões manuais combinadas com motores de 2,0 litros dura mais de 120 a 180 mil km. A embreagem das caixas, operando com um V6 de 2,7 litros, tem vida útil mais curta. É melhor substituir imediatamente uma embreagem deslizante, caso contrário, o desgaste prematuro do volante bimassa é inevitável. Os mecânicos recomendam instalar um análogo de Santa Fé em vez de um volante com defeito é mais confiável.
A máquina foi desenvolvida pela Mitsubishi e é designada F4A42. Em condições normais de operação e trocas regulares de óleo, a caixa de câmbio é capaz de percorrer 300 mil km sem reparos. No entanto, na prática, ocorrem avarias graves após 200 mil km. É necessário trocar o corpo da válvula ou eliminar as consequências da destruição do diferencial. Emparelhado com um motor de 2,4 litros, foi instalada uma transmissão automática, que diferia nas relações de transmissão. Se falhar, pode ser substituído por um análogo de carros com motor 2,0 Sirius. As configurações da suspensão são voltadas para o conforto. O volante é leve e pouco informativo, e as reações à rotação do volante são restritas. Durante o taxiamento ativo, a polpa começa a flutuar. Mas os passageiros praticamente não percebem as costuras e manchas nas estradas. O eixo dianteiro usa braços duplos e o eixo traseiro usa um design multilink com efeito de direção. Os blocos silenciosos das alavancas dianteiras duram mais de 120 a 160 mil km. O bloqueio silencioso do braço traseiro é abandonado após 80 a 120 mil km. As juntas esféricas dos braços de controle inferiores dianteiros durarão o mesmo tempo e os superiores 150 a 200 mil km. O desenho dos antebraços prevê a substituição da junta esférica. O suporte superior só muda com a alavanca. Os amortecedores permanecem operacionais até 100 a 150 mil km. Os rolamentos das rodas traseiras desgastam-se após 100 mil km e os dianteiros após 150 mil km. Se os cubos dianteiros permitirem que você substitua o rolamento, os cubos traseiros só poderão ser substituídos como um conjunto. As juntas homocinéticas externas falham após 100 a 150 mil km. A cremalheira da direção pode bater ou vazar após 80 a 100 mil km. A bomba da direção hidráulica às vezes começa a fazer barulho ou vazar perto de 200 mil km. Podem ocorrer problemas de ABS devido a uma roda dentada quebrada. Ele muda junto com a junta homocinética. O ferro corporal não é sujeito à corrosão. Manchas vermelhas aparecem após 9 a 10 anos nas cavas das rodas, nas soleiras ou na parte inferior das portas. Às vezes, a corrosão ataca ativamente os copos do amortecedor dianteiro. Nos carros 2004-2005 montados em Tagaz, às vezes é detectado inchaço da pintura nas portas dianteiras. Isso ocorre por meio da corrosão que se desenvolve sob o acabamento interno da porta. Posteriormente a tampa foi retirada e o problema não surgiu. Aparece água no porta-malas devido a vazamentos nas vedações da luz traseira. O radiador do aquecedor pode vazar após 100 a 120 mil km. Ao mesmo tempo, ocorrem problemas com o ventilador de alimentação. Ele começa a debulhar na velocidade máxima. O culpado é um termostato queimado. O próprio ventilador se desgasta após 200 mil km. Problemas com o sistema de ar-condicionado são observados após 150 mil km. O radiador do ar-condicionado perde a vedação, a embreagem eletromagnética ou o próprio compressor falham. Após 40 a 100 mil km, às vezes é detectado um vazamento em um tanque de combustível que está mais da metade cheio. A questão toda é a deterioração da permeabilidade da válvula absorvedora ou dos tubos que a conectam ao tanque. A descarga leva à deformação e rachaduras do tanque, frágil, geralmente no canto superior direito. Após 100 a 150 mil km, a bomba de combustível perde eficiência. Após 150 a 200 mil km, o mecanismo de acionamento do limpador de para-brisa geralmente falha. Os limpadores começam a funcionar de forma intermitente, emperra e aparece um rangido desagradável. O mecanismo pode ser revivido limpando e lubrificando-o completamente. O gerador pode exigir atenção após 150 a 200 mil km. O regulador de tensão falha, os rolamentos e as escovas se desgastam. Uma massa ruim faz com que a temperatura do líquido refrigerante flutue. E quando você liga os faróis ou o ar-condicionado, a seta sobe de forma alarmante. A solução é simples: instale um fio terra adicional entre o motor e a carroceria. Se você souber de outros problemas de funcionamento do modelo, não deixe de escrever sobre isso.